Olá, eu sou Jean de Paola e vou ensinar você a ganhar dinheiro com as suas ações ambientais. No vídeo de hoje eu vou falar do nosso curso de análise de ciclo de vida. A análise de ciclo de vida está associada a uma norma ISO da família 14000, onde tem toda a descrição de como ela funciona. A análise de ciclo de vida, então, ela tem algumas etapas. Ela tem o objetivo, ela tem o escopo, o inventário, as tensões ambientais e uma análise do que aconteceu. Eu vou falar sobre cada uma dessas etapas agora para falar como vai ser distribuído o nosso curso de análise de ciclo de vida. O objetivo do curso é importante, o objetivo da análise de ciclo de vida é importante porque no começo, lá atrás, quando o pessoal começou a falar sobre análise de ciclo de vida, eles usavam isso como uma ferramenta marota para enganar os outros. Então eles falavam assim, vou mostrar que o meu produto é melhor, então eu vou pegar só as partes onde ele é boa tal, e depois para provar que a qualidade ou a parte ambiental do meu produto é melhor que a do outro. Para evitar isso, então, o que o pessoal fez é assim, quando você for fazer uma análise de ciclo de vida, lá no objetivo tem que estar escrito assim, para que você vai usar? Então, você vai usar para propaganda, tá? Então, quando a pessoa for ler o estudo, ela vai olhar e falar, tá, já entendi que ele quis fazer para propaganda, então ele tem isso. Ou você vai falar assim, essa análise de ciclo de vida, ela tem uma função clara para eu entender os efeitos, né? Aquilo que eu consumo da natureza, aquilo que eu gero para a natureza, aquilo que é consumido e aquilo que é gerado na forma de energia elétrica, água, matéria-prima, essas coisas. Bom, a segunda parte, então, é o escopo. Então, a aula, depois a gente vai ter uma aula sobre como descrever o escopo. O escopo, ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão temporal. A primeira dela para dizer assim, quanto tempo você vai coletar os dados da sua empresa para fazer isso. Então, vai ser 6 meses, 1 ano, os últimos 5 anos. Então, você vai descrever, olha, para eu conseguir fazer um estudo mais abrangente, que tem uma média melhor, eu consigo fazer por 1 ano. E tudo bem. E aí o outro é a dimensão física, aonde você vai, até onde vai a fronteira do seu estudo. Então, você vai falar assim, não, só me interessa quando o caminhão entrega aqui, eu vou falar sobre perfume, então só me interessa quando a matéria-prima chega aqui, a água que eu consumo, a energia elétrica, essas coisas. Então você delimita como se fosse colocar uma cerquinha, nesses jogos que existem no celular, tal, você coloca uma cerca onde você decide fazer o seu estudo. Então, isso chama escopo. Então, você vai definir aonde ele vai, em qual parte. Então, mesmo que, por exemplo, você tem uma empresa que faz perfume, você quer fazer só de um, então você fala assim, não, vou fazer de um, vou entender como esse um funciona, e é sempre melhor fazer um de cada vez, para depois você entender o que você pode usar desse material. Então, você faz isso. A outra etapa, então, se chama inventário. Assim como o inventário das pessoas que passam, né, que faleceram, o inventário ele coleta esses dados, ele vai lá e pega a informação que é importante. Então, ele vai falar assim, eu consumi tanto de energia elétrica por 1 mês e produzi tantas toneladas de aço. Eu consumi tanto de água no mês naquele escritório de engenharia que eu estou trabalhando, eu quero fazer uma análise de ciclo de vida nele, então eu vou ver quanto consome de água também. E aí você vai coletando essas informações. E aí, depois disso, você coleta aquilo que você gerou. Primeiro você coleta o que você captou, né? E depois o que você gerou. Então, normalmente, você tem resíduos, sobras, essas coisas que você coloca no que você gera. Então, CO2, NOx, uma série de gases que você pode colocar ali. Então, ele funciona dessa forma. O inventário, ele anota aquilo que você recebeu, na forma de energia, água, qualquer coisa assim, matéria-prima, e aquilo que você emitiu, como efluentes líquidos, resíduos sólidos, gasosos, essas coisas. Então, isso é o inventário. Nessa hora, quando eu for dar essa aula, eu vou explicar, né, como eu fiz o meu doutorado. Eu passei 2 anos indo uma vez por semana para uma usina siderúrgica coletar os dados. Então, às vezes, eu precisava de determinado dado, eu esperava a hora do almoço, a hora de troca de turno, e ia lá e desligava tudo, até a luz do galpão, para pegar aquela informação que eu queria, aquela máquina que estava no meio de todas as outras, e eu analisava aquele consumo de energia elétrica, por exemplo, ou de gás, daquela única máquina, que era aquilo que me interessava. Então, na hora do inventário, então quando a gente tiver a aula de inventário, eu vou explicar isso, como é que isso é feito. Existe essa forma, que é a que eu sempre sugiro, ou seja, você descer no chão da fábrica e fazer lá. Existem outras formas, por exemplo, você pode pegar fórmulas já prontas,
e depois usar essa fórmula. Então, o que acontece é assim. Você pode descer e anotar aquilo que é consumido no chão da fábrica, ou você pode usar fórmulas, existem já fórmulas já prontas que fazem isso. Ou você pode pegar dados tabelados internacionais, da Coreia, da Alemanha, da Itália, esses dados, e falar, vou usar esse dado aqui. A minha sugestão, e essa é uma das vantagens do curso, é por isso que chama Como Ganhar Dinheiro com as suas ações ambientais, é que quando você vai lá e você mede o que você está fazendo, a grande vantagem é você vai ter um dado, por exemplo, de emissão de CO2, e você consegue entender, comparar com o dado, por exemplo, da Coreia ou da Itália, porque se eles estão emitindo menos CO2 do que você no mesmo processo, obviamente o que está acontecendo é que em alguma ponta do seu processo você está consumindo mais algum tipo de combustível, algum hidrocarboneto, ou diesel ou petróleo, alguma coisa assim. Então você consegue fazer uma comparação com processos internacionais fazendo essa análise de ciclo de vida. Então o inventário, você pode então descer no chão da fábrica para anotar os dados, você pode pegar fórmulas que já existem, por exemplo, de escritórios de engenharia, o número de pessoas trabalhando, tal, ou você ir lá e medir. Eu sempre vou sugerir que você vá lá e meça, porque é assim que você vai entender o seu processo. Então, a gente vem descendo. A gente vai ter aula sobre o objetivo, sobre o escopo, sobre o inventário, e aí a gente vai ter aquilo que é gerado no seu processo. Aquilo que é gerado no seu processo é chamado de gerador de tensão ambiental, né? Então, você gera CO2 ou você gera NOx, alguma coisa assim. E aí a gente vai entender quais são os seus geradores de tensão. Nesse ponto, a gente divide essa aula, então a gente tem duas aulas. Então, existe um clássico de todos os tipos, uma aula sobre todos os tipos de geradores de tensão e uma aula particular só sobre os elementos de mudanças climáticas, que é CO2, CH4, metano, CO, sobre só esses caras. Então, a gente tem uma aula só sobre esses para explicar como explicar o que é o fenômeno de mudanças climáticas, como ele funciona e para você entender que, assim, muitos dos processos hoje, as pessoas só se preocupam realmente com um tipo de impacto que é a mudança climática, né? Só com esse. Então, a gente tem uma aula particular só disso. Então, a gente vem descendo, vai falar do geral de todos os impactos e uma aula específica sobre mudanças climáticas. Descendo mais uma aula do curso é sobre a análise. Então, a análise vai ser a análise sobre o que foi consumido, ou seja, lá em cima o inventário e depois os tipos de impactos que existem. Então, a gente pega dados do mundo para fazer essa comparação, para entender onde está o seu processo nessa história toda. E aí a gente, então, uma análise de ciclo de vida tem essas etapas. A gente tem mais uma aula, que é a aula do meu doutorado. Meu doutorado foi uma análise de ciclo de vida numa siderúrgica, uma usina siderúrgica, e aí eu fiz a conta de quanto de CO2 é gerado. A partir dessa conta de quanto de CO2 é gerado, eu fiz a conta de quanto é arrendar um terreno, quanto é plantar eucalipto e quanto tempo demoraria para isso crescer. Então, o que o eucalipto tem a ver com o CO2? É simples, né? A gente estima, não precisa ser o número exato agora, mas só para a gente fazer. Imagina que o eucalipto, depois de um ano, tem 1 tonelada, né? Não é bem assim, mas ele tem 1 tonelada e 70% dele seja de carbono. Então, esse carbono que está aqui é o carbono que em algum instante esteve na forma de CO2. Então, ele no ciclo de carbono, ele está no ar, ele está na terra, ele está na água, ele está no ar. Então, quando você pega e planta, você está criando, né? Você está capturando esse carbono. É daí que vem a expressão captura de carbono. Você plantou, criou uma árvore e esse carbono ficou preso, ele não está mais fora. Então ele fala assim: eu fiz a conta de mostrar quantas árvores eram necessárias para capturar o carbono, e aí quanto a mais isso sairia no preço de um aço verde. Então, eu sempre vou dizer, já digo agora, não existe nenhum processo verde. Então, sempre você vai emitir CO2, metano, ou alguma coisa, algum outro gás, tal. E aí o que você pode fazer, é claro, é capturar de volta eles, tentar dirimir o seu estrago que você fez. E aí existem contas para você fazer isso, números para você fazer e descobrir. Então, no meu doutorado, depois o cara termina e fala assim: ah, tá, se eu quiser comprar um aço que teve o carbono capturado, eu pago tanto a mais, que era 8%. O meu nome é Jean de Paolo e eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com as suas ações ambientais.